Sejam bem-vindos ao Mais de 500 Palavras. Moacir Júnior aqui falando. E eu vou começar falando de uma frase que eu ouvi de uma criança. Ele chegou numa livraria evangélica e olhou para a prateleira e ele falou a seguinte frase: Deus trabalha no caminhão do lixo. E a mãe dele perguntou assim: por que você está falando isso? E ele falou assim: porque está aqui escrito que Deus trabalha no turno da noite. E esse livro aqui era o livro que ele estava falando. Foi um livro que chamou minha atenção, inclusive, por causa dessa fala dele, e me levou a adquirir o livro, ler. E realmente uma literatura muito boa. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre o livro. Mas também a frase, a expressão Deus trabalha no turno da noite, é uma frase que vem carregada de muita sabedoria do autor quando ele expressa dessa maneira a forma do agir de Deus, né? Ele está querendo dizer como Deus age de verdade. Quando ele diz que Deus trabalha no turno da noite, ele não está falando sobre um horário, ele está falando sobre o cuidado de Deus, ele está falando sobre a forma como Deus se posiciona a nosso favor. Tem um exemplo que eu até usei recentemente num outro vídeo que eu gravei, falando sobre um ninho de passarinho que tem aqui perto de casa, aqui do outro lado. Ele está entre o transformador e o muro aqui de casa. Entre o transformador e o poste, na verdade, né? E o muro vem para cá. E ele fica ali. Construiu o seu ninho ali e ele fica protegido naquele lugar. Ele fica protegido de predadores, ele fica protegido do vento forte, e ele fica protegido de até mesmo do sol batendo ali o dia inteiro, apesar da noite ele ter o calor do transformador que aquece um pouco, e ele conseguiu construir o seu ninho ali de uma forma bem protegida. E eu admiro, eu fico olhando às vezes e fico admirado como que ele teve o discernimento, a inteligência para construir aquele ninho naquele lugar e fazer com tanto capricho, com um ninho tão bem feito, tão bem construído ali onde ele pode ir alimentar os seus filhotes ali. E a gente vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas. A gente vê o cuidado de Deus até com as aves, com as pequenas aves. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, sempre que tinha um pássaro cantando em dias de chuva, ele dizia que o pássaro estava agradecendo a Deus pela chuva, porque a terra ficava molinha e era mais fácil para ele pegar ali a minhoquinha. Ele falava sempre, usava essa expressão, e era uma coisa que ficava, né? Foi uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Da ideia de que realmente Deus cuida das aves. Assim como está lá em Mateus capítulo 6, a fala do próprio Jesus que fala que olhai para as aves dos céus e como elas se alimentam e Deus as sustenta e tudo mais. E é dessa maneira que a gente tem que olhar realmente a criação, mas isso não se limita aos pássaros, aos lírios do campo. Isso atinge a nossa existência e o cuidado de Deus com as nossas vidas. Porque da mesma maneira que Deus cuida das aves, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida do bem-te-vi que fez um ninho aqui na frente da minha casa, cuida daquele passarinho que canta no dia que está chovendo, ele cuida de cada um de nós. Ele tem um cuidado de nos alimentar, de nos proporcionar moradia, de proporcionar para nós tudo que a gente precisa, saúde suficiente para a gente poder trabalhar. É claro que algumas pessoas, você vai argumentar comigo, olha, mas e as pessoas que não têm saúde, as pessoas que não têm casa? Mas Deus também cuida de cada uma dessas pessoas. O cuidado de Deus, ele abrange a todos. É claro que existem circunstâncias adversas, mas nós temos que ser gratos pelo que nós temos, pelo tudo que Deus faz por nós. E a gente tem que viver como as aves. A gente tem que entender que Deus cuida da gente o tempo todo e a gente não tem que estar ansioso, a gente não tem que estar preocupado demais com o que devemos nos vestir ou como devemos nos alimentar. Esse livro que eu comecei falando sobre ele, Deus Trabalha no Turno da Noite, ele começa contando uma história interessante. Eu não vou aqui dar um spoiler do livro, mas ele começa contando uma história interessante de um acidente que o autor estava envolvido, se envolveu num acidente de carro, e eles estavam numa estrada deserta,
assim, à noite, voltando de uma igreja, eles foram lá pregar, ele e mais 3 amigos, eles estavam lá pregando, foram lá para participar de um culto, né? E, se não me engano, ele foi o pregador, se não me falha a memória. E quando eles voltaram, o carro desceu para fora da pista, ficou num lugar ruim, assim, pouca visibilidade, e eles estavam numa estrada pouco movimentada, uma estrada que não era de muito movimento, principalmente aquela hora da noite, que já era muito tarde. E ele conta que ele conseguiu sair ali do meio, em meio aos escombros do carro, e pô, ele todo ferido, um amigo muito pior do que ele conseguiu sair, subiu, chegou, alcançou a estrada e fez sinal para um carro que vinha se aproximando. E aquelas pessoas pararam, eram pessoas também cristãs, era um casal que tinha decidido aleatoriamente passar naquela estrada ali. Eles tinham o hábito de voltar à noite para casa por outro caminho. E naquela noite eles sentiram um desejo de passar ali, mesmo aquela estrada sendo uma estrada mais deserta, menos movimentada, eles resolveram passar por ali. E ali foi o que salvou aqueles homens, aqueles jovens daquele acidente, porque um dos amigos estava perdendo sangue, então ele poderia correr até risco de ficar ali a noite toda e não resistir. Eles puderam ser socorridos a tempo, foram levados para o hospital e acabou que tudo deu certo. E isso não é história de filme, isso é uma história real, aconteceu na vida deles. O que que ele trata quando ele fala sobre esse exemplo específico? Eu não vou falar de outros exemplos, porque tem vários. Se você adquirir o livro, você vai ver vários exemplos que ele usa para explicar como que o livramento de Deus acontece, às vezes de uma forma que a gente nem percebe. O que que acontece? O que que aconteceu ali? Ele conseguiu fazer um paralelo com o cuidado de Deus nos momentos em que ninguém está olhando, nos momentos mais inusitados, em que a gente menos espera, Deus está cuidando da gente. E Deus tem uma forma peculiar de cuidar da gente. Da mesma maneira que Deus cuida do passarinho fazendo ninho, Deus manda a chuva para deixar a terra mole ali para o passarinho poder se alimentar, Deus manda alguém passar com um carro numa estrada deserta, tarde da noite, para socorrer alguém que está ali acidentado. Essa semana um casal de amigos nossos estava numa estrada também e um caminhão desgovernado veio e bateu num carro que estava bem à frente deles e eles conseguiram se livrar daquela situação e eles agradeceram muito a Deus por terem conseguido sair daquela situação ilesos e se desviaram e tudo mais. Então foi um livramento também. E existe também um exemplo de um filho que dorme às vezes deitado no sofá assistindo TV e depois que ele pega no sono, o pai vem, pega ele no colo e leva ele para o quarto, deita ele na cama, cobre, dá um beijinho ali de boa noite, e o filho acorda no outro dia de manhã e não lembra nem como que ele chegou ali na cama. E eu já ouvi um comparativo também de que Deus cuida da gente dessa maneira, como um pai que pega o filho dormindo no sofá e leva ele para a cama em segurança. O filho sabe que quando ele acorda na cama, ele sabe que foi o pai, que foi o cuidado do pai que fez com que ele amanhecesse ali na sua cama quentinha, debaixo da sua coberta, e ele tenha tido uma noite de sono agradável. Ele sabe que o sono que ele teve foi porque o sono tranquilo que ele teve foi porque ele pôde ir para sua cama no momento certo e Deus carregou ele no colo. O pai carregou ele no colo. E às vezes Deus carrega a gente no colo. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente se cansa e a gente acaba sucumbindo ao cansaço, e a gente, né, se sente como tivesse apagado e não consegue enxergar mais nada, e é como se a gente dormisse e Deus nos carregasse para um lugar seguro e a gente acordasse naquele lugar seguro. O cuidado de Deus é muito semelhante, é muito parecido com esse exemplo que a gente usou aqui do pai que carrega o filho. Deus não dorme. Enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando ativamente. Deus não descansa. A Bíblia fala que Deus não descansa, Deus não nem cochila. A Bíblia fala que Deus sequer cochila. Ele cuida de nós 24 horas por dia, todos os dias, sem descanso. Ele cuida de nós
às vezes nos detalhes, às vezes em situações que a gente nem imagina, ele vem e ele trabalha a nosso favor. E quem trabalha no turno da noite, trabalha às vezes no escuro, né? O caminhão do lixo que passa à noite, às vezes ele pode passar, ter uma lâmpada queimada, e ele trabalha no escuro. E o escuro para nós, ele representa momentos de dificuldade, momentos em que ninguém está vendo, momentos em que às vezes ninguém está vendo as suas lágrimas. É a hora que Deus está trabalhando. Às vezes está tudo escuro, você não vê uma luz no fim do túnel, pode estar tudo escuro para você, mas Deus está trabalhando para você. E o autor desse livro também, ele fala que a gente precisa confiar que Deus está trabalhando, né? Não basta a gente saber e a gente repetir, Deus trabalha no turno da noite. A gente precisa também confiar, a gente precisa confiar que ele faz, que ele está trabalhando nos momentos escuros, que ele está trabalhando enquanto a gente dorme, que ele está trabalhando enquanto a gente está passando por dificuldades, que ele está trabalhando enquanto a gente não vê uma saída para a situação que a gente está vivendo, mas a gente precisa entregar nossas preocupações, a gente precisa confiar e descansar. Confiar, às vezes, é mais fácil falar que a gente confia do que exatamente confiar com atitude. Mas quando você descansa, você está tomando uma atitude de quem confia. É você dar. É igual quando você incumbe alguém de alguma missão, você pede alguém para fazer alguma coisa e você se despreocupa porque você tem certeza que aquela pessoa vai fazer aquilo ali que você pediu. E é assim que Deus trabalha com a gente. A gente precisa confiar que quando a gente pede para Ele, a gente tem que ter a certeza e a confiança de que Ele vai fazer. Não, às vezes Ele não vai fazer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pediu, ou do jeito que a gente gostaria que fosse, do jeito que a gente imaginou, idealizou que fosse, mas Ele vai fazer da melhor maneira. A melhor maneira é a maneira como Deus age a nosso favor, porque o amor de Deus é algo incondicional. A premissa central desse livro é exatamente o amor incondicional de Deus. Porque quando a gente fala do amor incondicional, você precisa entender que nada que você faça é capaz de fazer com que Deus ame você menos do que Ele te ama. E também não tem nada que você consiga fazer que seja capaz de fazer o amor de Deus aumentar por você, porque Ele já te ama muito. Ele já te ama mais do que você merece. Ele me ama mais do que eu mereço. E não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Ele pode, eu posso pecar, mas Ele está sempre pronto a perdoar os meus pecados. Então Ele não me ama mais, Ele não vai me amar mais ou não vai me amar menos por qualquer atitude que eu tome. E Ele está sempre disposto a ouvir minhas orações, a ouvir o meu arrependimento sincero, quando eu sinceramente me arrependo diante dEle e entrego a minha vida para Ele. Eu vou estar deixando aqui também o link para esse livro, né, Deus Trabalha no Turno da Noite, o livro que nós falamos sobre ele aqui. Vou deixar o link também para os meus livros. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui, compartilhe com alguém que você conhece, com alguém que você gostaria que eu ouvisse essa palavra. Me siga aqui nesse canal, me siga nas minhas outras redes sociais. Eu tenho aqui também na plataforma aqui o link das minhas outras redes sociais. Continue me acompanhando, continue me seguindo e que Deus te abençoe. Fui. Abraço.